Olá, eu me chamo Danilo Arnaldo Briskiewicz. Eu gosto de contar histórias aqui no canal, estava aqui pensando, e hoje vamos falar um pouco sobre as pinturas da Igreja da Ordem Terceira do Carmo na cidade do Cerro. Fique com a gente. A Ordem Terceira do Carmo, na cidade do Cerro, consagrou o seu templo no ano de 1781. E lá já se vão mais de 240 anos em que esse templo foi dado para os devotos da Senhora do Carmelo. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre as pinturas que foram preservadas e também os altares laterais. Quando nós pensamos nos pintores que se dedicaram à Igreja do Carmo, nós temos que lembrar que o contrato foi arrematado no sentido de fazer uma representação dos motivos principais da Ordem Terceira do Carmo. Nesse caso, em especial, a entrega do escapulário pela própria Virgem do Carmelo a Simão Stock, para que pudesse então difundir a proteção da Senhora do Carmo a todos os seus devotos. Nós temos que lembrar que a colocação de santos e santas nos altares laterais e as pinturas que ornam esse templo fazem referência, fazem menção exatamente ao contexto do século XVIII. Neste altar lateral, nós podemos ver que a Igreja do Carmo, ela é o resplendor do rococó na Vila do Príncipe, fundada em 1702. No ano de 1781, quando a igreja foi consagrada, permitindo então que houvesse regularmente serviços devocionais no seu interior, nós temos aqui que já funcionavam alguns altares laterais. Nesse caso, o rococó se mostra na representação das talhas, do entalhamento das mísulas principais, das mísulas acessórias, e fundamentalmente na representação das duas colunas, coluna com um terço liso. Essas mesmas colunas são representadas também no altar mor, no altar principal. Todo o trabalho de pintura, todo o trabalho de douramento é consagrado com a presença do sacrário, que com uma chave era aberto pelo padre, pelo sacerdote. Era muito comum que as pessoas contratassem o serviço deste padre para rezar uma missa em pagamento de promessa, para rezar uma missa em que o morto deixou a pedido no seu testamento, ou para simplesmente contribuir com algum donativo para a própria Igreja do Carmo. Nesse caso aqui, é um altar funcional, não é apenas um ornamento, o sacrário funcionava. E nesse caso, provavelmente muitos sacerdotes fizeram nessa igreja missas usando os altares laterais. Neste outro altar lateral, nós vemos a entronização de São José de Botas. Ele é muito importante para os devotos carpinteiros do século XVIII e do século XIX. São José é o carpinteiro mor, o carpinteiro maior da história bíblica. E por isso mesmo, como pai de Jesus, ensinou ao mestre como fazer também os serviços de carpintaria. Nesse caso, o São José de Botas, ele chama a atenção por sua volumetria e também pela erudição da sua escultura, representado aqui no esplendor da segunda metade do século XVIII. Por outro lado, nós podemos ver também o sacrário, usado muitas vezes para celebrações, não celebrações principais, celebrações cotidianas, pagas normalmente pelos devotos, e nesse sacrário nós vemos a representação do Cristo. Não só um Cristo, mas o Cristo como Cordeiro, o Cordeiro de Deus que é imolado para a salvação dos pecados dos seres humanos. Nessa representação nós vemos também que esse Cordeiro traz um estandarte arvorado, e nós temos um livro com 7 selos, fazendo a menção ao livro da Revelação ou Apocalipse de João. É porque os escultores
pintores que trabalharam nessa igreja sabiam, dominavam como ninguém toda a retórica da pintura cristã que começou lá nos primeiros séculos depois da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. É importante ressaltar que o rococó presente na Igreja do Carmo, ele salta aos olhos na intencionalidade dos entalhadores e também dos douradores. Aqui nós vemos, por exemplo, o entalhe da concha, que em francês, rocaille, é representada de várias maneiras, em vários tamanhos. Essa concha simboliza muito para a mentalidade do século XVIII, especialmente da segunda metade do século XVIII, quando a concha é aquilo que revela o que é mais profundo, no sentido de que Deus mostra através de Jesus, tira do fundo da escuridão, cumpre a promessa de revelar algo, revelar a luz. Não é à toa que Jesus é considerado a luz que vai ofuscar as trevas. Nesse sentido, a concha sai do fundo do mar e se revela aos olhos dos devotos. As conchas do rococó representam um antagonismo, especialmente com os anjos do período chamado de barroco. Nesse sentido, o rococó ele vai usar e abusar de figuras marítimas, de muitas cores e, acima de tudo, com muita iluminação e também a retirada dos anjos, trocando por crianças, que nós chamamos de putti, ou crianças em italiano. Na Igreja do Carmo da cidade do Cerro, nós percebemos a intenção dos pintores em retratar a história dos devotos, dos santos e santas do Carmelo. O Carmelo representa um lugar geograficamente localizado na região da Palestina, mas, acima de tudo, depois da mística em torno do escapulário, o Carmelo, ou o Monte Carmelo, passa a ser algo muito mais metafórico, muito mais simbólico. O convite que se faz na Ordem Terceira do Carmo é que toda pessoa que entre na Ordem faça o caminho espiritual de ascensão até o monte. Muitas pessoas, por exemplo, dizem que na Ordem Terceira do Carmo, o monte é a própria Nossa Senhora do Carmo, porque ela é que conduz o devoto nas suas dificuldades até a salvação, até o ponto máximo da vida espiritual. É importante perceber que o próprio brasão da Ordem Terceira do Carmo traz 3 pontos, lembrando a Santíssima Trindade e lembrando o caminho da salvação até a chamada Igreja Triunfante. Visite a Igreja do Carmo na cidade do Cerro e veja de perto, com os próprios olhos, o esplendor do rococó brasileiro e o rococó mundial. Lembrando que esta igreja aqui fez uma conexão dos pintores, douradores e entalhadores com toda a arte que era, de certa maneira, desenvolvida na África, na Europa e em outras partes do mundo. É assim que a gente percebe que a arte conectava também os continentes e as igrejas representavam também devoções intercontinentais. Visite o Cerro. Um grande abraço e até a próxima.